Dando continuidade aí aos vídeos de resposta à caixinha de perguntas do pessoal, hoje temos aqui a pergunta do Lucas Suede. Para preencher a área calva, é mais importante o número de fios ou o número de folículos? Então, pessoal, para responder essa pergunta, é muito simples. Folículos é um número de unidades foliculares que nós conseguimos colocar por centímetro quadrado ou a quantidade de folículos por centímetro quadrado que a área doadora do paciente forneceu para o tamanho da calvície dele. Então, quanto menor a calvície e quanto melhor a área doadora, mais folículos por centímetro quadrado nós teremos. Isso aí varia. Não é qualquer clínica que consegue colocar uma densidade máxima de 60 folículos por centímetro quadrado, e esses folículos vingarem após a cirurgia. Então, pegando como exemplo duas pessoas com a área calva idêntica, considerando duas pessoas distintas, com a calvície exatamente do mesmo tamanho, nós aqui na clínica conseguimos colocar o máximo de densidade possível para esse paciente, por exemplo, 60 folículos ou mais por centímetro quadrado na cirurgia. Um exemplo, pessoal, simples de entender, considerando duas pessoas distintas, não são parentes, não são conhecidos, mas com uma calvície idêntica em centímetros quadrados, aqui na clínica, realizando a cirurgia conosco, uma calvície pequena, vamos considerar um paciente grau 2, tá? E que assim a gente garante que nós conseguimos uma alta densidade de folículos por centímetro quadrado. Nesses pacientes nós vamos colocar a quantidade exata de folículo, vamos colocar aí, sei lá, 3.000 folículos, dando em cada um 60 folículos por centímetro quadrado. Isso é uma alta densidade nos dois. E o resultado, com certeza, de um nunca vai ser igual ao do outro. Isso porque a quantidade, principalmente, de fio por folículo de cada paciente é distinta. Um desses pacientes vão ter mais folículos de 3, 4, 5 fios, o que garante uma cobertura mais fios na cirurgia dele, e outro paciente vai ter um maior número de folículos de 1, 2 fios. Então, a princípio, esse paciente que tem mais folículos de 3 e 4 fios vai ter um resultado melhor do que o outro que tem de 1 e 2 fios. Isso é garantia que o paciente A com mais fios vai ter mais cobertura, mais densidade de volume que o paciente B? Não, Por que isso? Vocês conseguem imaginar? Porque um paciente que tem mais fios que um por centímetro quadrado vai ter menos resultado que o outro? Isso, a resposta está nos vídeos anteriores que eu fiz. Está na espessura do fio do paciente. Então, a princípio, quanto mais fios tiver, melhor. Mas o mais importante na cirurgia, o que mais destoa de um paciente para o outro, é a espessura do fio de cabelo. Lembrando aí que, na minha experiência, com mais de 1.700 cirurgias, o cabelo mais fino que passou por aqui tinha 23 microns, cabelo extremamente fino, tipo cabelo de bebê. E o cabelo mais grosso tinha 126 microns, ou seja, era quase 6 vezes, pelo menos 5 vezes mais grosso do que o cabelo fino. Isso aí significa que um fio de cabelo do cabelo grosso vale por 5 fios, entende? Um paciente pode ter o dobro de fios por centímetro quadrado do que o outro, e assim ter uma cobertura muito maior, o que tem menos fios, por conta da espessura do cabelo. Essa é a variável que mais importa no resultado do transplante em questão de cobertura, de volume. Temos também a configuração do fio, O cabelo crespo, que é o cabelo que cresce enroladinho, ele tende a dar uma cobertura maior quando cresce do que o cabelo liso, porque ele passa várias vezes em espiral por uma mesma direção, o que a soma de todos esses fios enroladinhos proporciona ao paciente uma cobertura maior. É mais importante a quantidade de fios por centímetro quadrado do que folículos por centímetro quadrado. Mas isso de nada vale se for um cabelo fino. O mais importante, a variável mais importante do transplante é o cabelo grosso, é a espessura do cabelo que mais vai proporcionar um resultado de volume e densidade para o paciente. Se vocês têm visto muito anúncio aí falando 10.000 folículos, 11.000 folículos, que na maioria das vezes tem sempre um aumento ali, desde que eu me entendo aí por transplante capilar, tem clínicas mentirosas que mentem a quantidade de folículos, de fios, etc. Não se apeguem muito a isso. Primeiro, porque se for aquela quantidade real de folículo, 11.000, 8.000, 9.000 folículos que seja, isso é ruim, porque a área doadora do paciente foi embora com uma única cirurgia. Então, assim, na minha experiência, eu nunca vi em nenhuma clínica o paciente colocou 8, 9, 10.000 folículos ter tido uma ótima pega dos folículos e ficou um resultado 100%.
Às vezes é muito melhor você se programar para fazer 2 cirurgias em tempo hábil, né, de forma que dê algum problema e você consiga resolver depois em outro local, do que fazer uma cirurgia de 8, 9, 11 mil folículos e acabar com a sua chance de resolver esse problema de calvície.